Olá, boa noite. Bora começar. Olá, boa noite. Boa noite, Érica, Marcos Lúcio, boa noite. Oi, Claudinha. Bora chegando. E hoje a gente vai falar do poder dos relacionamentos. Como é bom a gente se relacionar, é ou não é? Virgínia, Andréia, boa noite. Que legal. Então bora começar! Vamos falar de algo muito, mas muito, muito importante. O poder dos relacionamentos. A gente se relaciona o tempo todo. Acredito que vocês estão sentindo falta de uma pessoa aqui do meu lado, né? Tenho certeza disso. Madalena Feliciano. Onde está a Madalena? Madalena daqui a pouco tá por aqui. Olha só, eu quero começar falando pra vocês, contar uma historinha. Lá na era glacial, né, a era lá do gelo, os animais eles viviam se degladiando, brigando, né? Lutando de alguma forma, porque eles precisavam se aquecer, porque senão eles iam morrer de frio. E entre vários animais que tinham lá, um deles se destacava, que era o porco-espinho. Uma comunidade de porcos-espinhos estavam lá querendo se aquecer. E quando eles se aproximavam um do outro, o que acontecia? Eles se machucavam. Porque um espinho acabava espetando o outro. E por mais que eles, né, tentassem se aproximar um do outro, os espinhos não permitiam. Porque machucava muito. E aí, eles pensaram, ou a gente morre de frio, ou a gente morre machucado, ou a gente vive se machucando. Como que a gente vai fazer? Aí eles resolveram se unir de alguma forma e eles começaram a se adaptar, começaram a se encaixar um no outro para que eles pudessem sobreviver. E nós podemos nos considerar como porcos-espinhos. Nós temos muitas qualidades, muitas coisas boas, mas nós também temos espinhos. E quando a gente está se relacionando com as pessoas, né, o tempo todo os nossos espinhos, eles estão expostos. A gente vai falar do poder dos relacionamentos. Como a gente pode, mesmo tendo esses espinhos, né? E mesmo sabendo que as pessoas também têm os seus espinhos, como que a gente pode se adaptar? Como a gente pode se encaixar nos nossos relacionamentos? O ser humano ele tem 5 necessidades principais, 5 necessidades básicas. Uma delas é a necessidade de relacionamento. Isso é uma necessidade natural do ser humano. Todos nós precisamos nos relacionar.
nós não conseguimos viver no mundo isolado. E nem vivemos. Nós não conseguimos viver sozinhos. Isso é uma necessidade que o ser humano, quando ele nasce, né, já vem com ela, de se relacionar, de socializar. É a necessidade social. Ser amado, ser querido, ser aceito, ser admirado, sentir-se parte de um grupo, pertencer. Todos nós temos essas necessidades. E é com base nessa necessidade básica do ser humano que a gente precisa aprender a se relacionar. E quais são os tipos de relacionamentos que nós temos? Por exemplo, relacionamento familiar. E os relacionamentos familiares, eles são as nossas principais aqui. Agora voltou. A internet tá oscilando. Gente, se travar alguma coisa, vocês me avisem, tá bom? Então, falando do nosso relacionamento familiar, a gente pode considerar que o relacionamento familiar, ele é uma das principais referências que a gente tem. Por quê? As primeiras pessoas a qual a gente se relaciona é com a nossa família. Ok? Então, nós conhecemos o mundo, nós temos os nossos primeiros aprendizados através dos nossos relacionamentos familiares. Aí depois, a gente começa num outro relacionamento, que é o relacionamento amoroso. E o relacionamento amoroso é uma escolha entre duas pessoas que geralmente compartilham os mesmos planos, os mesmos sonhos. E aí ela dá início a uma nova família. Aí vem as nossas amizades, relacionamentos de amizades. Costumam dizer que as amizades é a família que a gente escolhe, né? A gente se permite escolher quem a gente quer ter aí uma boa amizade, quem a gente quer ter um bom amigo. E geralmente desde cedo, desde criança, a gente já começa a criar esse laço de amizade com outras pessoas. Esses amigos, eles ocupam papéis especiais na nossa vida. E tem os relacionamentos profissionais, onde é naquele ambiente de trabalho, você está lidando com as pessoas, seja o seu chefe, o teu par, o teu colaborador, ou seja, em qualquer ambiente, em qualquer contexto da nossa vida, a gente sempre está se relacionando. Então, como que eu posso ter aí bons relacionamentos dentre esses vários contextos da minha vida? E primeiro passo, eu preciso saber me relacionar comigo mesma. Como eu, relaciono com mim mesma? Eu preciso ter aí uma boa imagem, ter uma autoestima, ser positiva, porque é isso muitas vezes que eu estou oferecendo para as outras pessoas. É isso que eu estou compartilhando nos meus relacionamentos. Então, me sentir, estar bem comigo mesma, o meu corpo, com a minha mente, com a minha inteligência emocional. Isso tem que estar muito bem alinhado em primeiro lugar. A gente costuma dizer que ninguém dá aquilo que a gente não tem, né? Você não dá aquilo que você não tem. A gente sempre está oferecendo coisas que a gente tem. Por isso que é importante a gente estar bem com a gente mesma. Manter um nível de vida saudável, autoconfiante. Isso é fundamental para que eu possa me relacionar bem com as outras pessoas, mesmo tendo aqueles espinhos. Cada um de nós aqui tem espinhos, né? Ninguém é zerado de espinho, todo mundo tem. Mas quando eu consigo mostrar, colocar nos meus relacionamentos
né? Empatia, bom humor. Quando eu tô bem comigo mesma, eu consigo fazer essa adaptação, ajustar os meus espinhos com os espinhos do outro. A gente precisa se relacionar de uma forma confiante. Eu preciso ter autoconfiança em primeiro lugar para que eu possa também transmitir autoconfiança para uma outra pessoa. Para que eu tenha um relacionamento saudável, para que eu tenha um relacionamento duradouro. A empatia, a gente já falou bastante vezes aqui sobre isso, né? Eu acredito que é a palavra-chave para essa adaptação. É uma forma de aproximar as pessoas. Ela estabelece conexão, a gente já falou bastante sobre isso, né? O rapport, o espelhamento, a gente poder entender o mapa de mundo de uma outra pessoa, é a forma como a gente se adapta, a gente se encaixa, para que a gente possa, né, sobreviver, para que a gente possa viver de uma forma muito melhor. Para que eu busque um bem maior nos meus relacionamentos, eu vou ter que fazer toda essa adaptação. Então, a empatia é algo extremamente importante. A empatia é entender que o outro também tem alguns espinhos e que tá tudo bem, não tem problema nenhum. E eu vou ter que aprender a lidar com os espinhos que ele tem, para que a gente possa suportar as adversidades da vida, suportar aí, né, os momentos de frio, de tempestade que a vida muitas vezes coloca no nosso caminho. A gente vai ter que aprender a desenvolver cada vez mais a empatia. Junto com a empatia, a gente tem que entender o quê? Respeitar as diferenças. E o que é respeitar as diferenças? Mesmo cada um aí tendo alguns espinhos, mas muitas vezes os espinhos não são iguais, a gente é diferente. As pessoas agem, pensam de forma totalmente diferente uma da outra, né? E é fundamental para que eu possa ter excelentes relacionamentos, seja na minha vida pessoal, profissional, social, amorosa, eu saber interpretar, entender, né, a outra pessoa. Ouvir na sua essência, respeitar as diferenças, ser compreensiva, ser curioso, como a gente já falou aqui em alguns momentos, me livrar dos meus pré-julgamentos. Quando algumas pessoas tomam algumas atitudes ou têm algum tipo de postura, é uma tendência natural a gente pré-julgar, porque aquilo muitas vezes difere daquilo que a gente acredita. E se não está de acordo com o que eu acredito, né, provavelmente eu vou pré-julgar. E quando a gente pré-julga, a gente cria aí uma distância enorme, né, da outra pessoa. O pré-julgamento é como se fosse um dos espinhos. Porque talvez o pré-julgamento não vai ferir você, mas vai ferir uma outra pessoa, com certeza. Então, como que a gente pode identificar valor nas outras pessoas? Ao invés de eu ficar apontando os espinhos que o outro tem, comece a perceber muito mais as qualidades e trabalhar em cima dessas qualidades das outras pessoas. E se livrando totalmente do pré-julgamento. Embora a gente sabe que isso é um exercício diário, né? A gente precisa treinar a nossa mente para isso. Mas para isso eu preciso estar aberta também a querer entender, respeitar, aceitar o mapa de uma outra pessoa. A forma como ela percebe o mundo. A forma como ela sente as coisas. Que ela é apenas diferente, ela não é nem melhor e nem pior do que eu, mas apenas diferente. Então eu preciso estar aberta a isso.
Aprender a escutar as pessoas na sua essência. A gente já falou bastante sobre isso aqui. A escutativa, ela é fundamental. Oi, amiga. Olha quem chegou, gente. Olha ela aqui. Oiê, boa noite. Visual Só um pouquinho novo. atrasada. Vem cá. E aí? Fala boa noite. Boa noite, Fábio. Oi, Gi, Marcileia. Tudo bem? Tudo ótimo. Tô Chegou muito bem? atrasada? Tá ótima. Chegou bem? Demorou o cabeleireiro, gente. Sabe esse negócio de relacionamento? E eu vim pensando isso no caminho. O melhor e o primeiro relacionamento é da gente com a gente mesma. Então hoje eu resolvi acordar e me relacionar melhor comigo. E aí mulher, como é que ela se relaciona com ela? Mudando o cabelo, mudando o corte, mudando o visual. Ah, voltou. Voltou. E eu tava falando sobre isso. O primeiro passo pra gente se relacionar bem tem que estar bem com nós mesmas, né? Quando a gente não tá bem com a gente não consegue se relacionar. Aí os nossos próprios espinhos estão nos espetando o tempo todo. Então esse é o primeiro passo. E eu tava falando... Voltou? Oi, voltou. Voltou. Gente, se vocês não ouvirem, eu cair, vocês avisam. Não sei se tá chovendo aí onde vocês estão, porque aqui tá caindo o mundo. Aí a internet oscila. Tá oscilando bastante. E eu tô falando pra eles, Madá, da questão da escuta. Porque assim, os bons relacionamentos, eles têm que ter muita empatia. E a gente já sabe o que é empatia, né? Conexão com a outra pessoa, entender o mapa dela. E essa questão da escuta não é uma coisa muito simples. A gente sabe disso. Não é fácil, né? Escutar. Quando a gente fala escutar, é escutar as pessoas nas suas essências, né? É perceber muito mais as qualidades que elas têm, as coisas boas que elas têm, do que literalmente ficar aí observando e apontando os defeitos, né? Os espinhos que cada um de nós tem. Então, quando a gente está conversando, dialogando com as pessoas, a gente tem que evitar interromper as pessoas, né? Ouvir, prestar atenção na linguagem, principalmente não verbal dela. O que ela está querendo te passar de informação. Muitas vezes a gente tem que manter o silêncio para que a gente possa realmente, né, absorver tudo que a outra pessoa está passando pra gente. Então, assim, a gente tem que começar a exercitar, né, o tempo todo no nosso diálogo a questão da empatia, do rapport, da escuta. Porque é só assim a gente vai criar realmente essa conexão e a gente vai ter todos os elementos para que a gente possa se adaptar e para que a gente possa se relacionar muito melhor. Gente, olha como é bom o relacionamento. Mulherada adora mudar visual, a gente começa a se relacionar melhor com a nossa autoestima. E aí eu tenho meus filhos maravilhosos na live, falando, tá gata, olha como ela tá linda. Putz, já tô me sentindo, né? E não é muito bom, né? Isso é relacionamento. Fazer um elogio, ouvir na essência, ouvir com o coração, não julgar o outro. E nessa websérie que a gente vai fazer, e que iniciou hoje, a gente quer falar sobre todos os tipos de relacionamento. Todos os tipos. Pessoal, profissional, amoroso, amizades, relacionamentos abertos, relacionamentos interpessoais. Então vai ser muito legal para você chamar filho, para você chamar família. Algumas lives a gente vai colocar proibido para menores de 18 anos. Que aí a gente vai falar de relacionamentos amorosos, relacionamento sexual, quem não, né? Quem não gosta também é bom, faz bem, traz saúde. Então tem muita coisa legal aí. E hoje eu dei uma atrasadinha, mas eu prometo que nas próximas eu não vou mudar de visual tão logo, agora eu vou ter que ficar loiro um tempo. Eu vou estar aqui às 8 horas. O que mais, Dri? Legal. E também vamos falar do relacionamento nesse momento que a gente está vivendo, né? Depois eu tenho uma coisa bem legal para compartilhar com vocês. Vocês já ouviram falar do esconderijo virtual? Novidades. Muitas pessoas vivem no seu esconderijo virtual, porque ela não consegue se relacionar. E esse relacionamento assim, ó, pertinho, face to face, não consegue conversar, não consegue estar junto, né? E a gente vai falar sobre isso também. Para você que tem dificuldade ou qualquer tipo de relacionamento, né? Inclusive com os filhos, que é um grande desafio pra gente que é mãe, né? Que tá em casa,
filho pequeno, trabalho de escola, esse negócio de aula online, um desafio enorme para eles, para nós, né? Como se relacionar melhor nesse momento, né? Fora as dicas que a Adriana já trouxe aí, escutar, ser coerente, o que mais a gente pode abrir essa websérie, Adri? Falando que é importante. Aí geralzão, hein? Olha só, muitas vezes a gente tem que buscar meios, formas, né? Então faça coisas diferentes. Muitas vezes a gente está insistindo, né? Numa forma de se relacionar, ou no diálogo com uma pessoa que não está funcionando. Então, assim, é importante. Quando a gente percebe a forma como o outro funciona, a gente vai ter que fazer essas pequenas mudanças, né? De que forma que eu posso me relacionar melhor, me comunicar melhor, por exemplo, com o meu filho, com o meu marido. Bom, a forma como eu venho fazendo não está surtindo o efeito que, de repente, não só eu gostaria, mas que poderia ser benéfico para ambos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar fazer de forma diferente. Agora, por exemplo, Madá, você tem um marido, tem 5 filhos e 2 netas. Eu imagino... Tem um genro também, e maravilhoso. genro. Não sei se ele tá na live, mas não pode esquecer, porque E ele faz parte da minha genro. família. Como que é pra você se relacionar, e vocês estão sempre juntos, O tempo inteiro, né? 24 horas Como por que dia. é pra você? Porque a gente vai falar depois dos seus papéis na vida. Então, Madalena Feliciano, você tem o papel de esposa, Uhum, o papel de sogra, uhum. o papel de mãe, de Uhum. 5, que um é bem diferente do outro, De vó. de vó. E como é que é pra você se relacionar diante de todos esses papéis que você tem? Ai, é que assim, cada papel a gente desempenha comportamentos diferentes, linguagens diferentes, até porque as pessoas entendem de formas diferentes. E se a gente for falar, a gente falou isso lá no início, né? Sobre as preferências cerebrais, como as pessoas se comunicam melhor, né? Então eu me relaciono de acordo com o que eu entendo, o que eu percebo do outro. Até na linguagem, né? Quando eu vou conversar com a minha netinha de 3 anos, não é a mesma linguagem que eu converso com o meu menino de 15. E as percepções são diferentes. E as pessoas, mesmo com a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, né? Os mesmos valores, os mesmos princípios, sentem diferente. E é isso que a gente tem que fazer, respeitar essas diferenças. Tem pessoas que entendem mais rápido, tem pessoas que precisam de mais tempo, tem pessoas que são mais tranquilas, então, tem pessoas que são mais impulsivas. E todo o meu relacionamento, eu também tenho que me colocar no lugar do outro, né? Porque o que tá muito certo pra mim, de repente, tá muito errado na visão do meu filho. Então, eu preciso respeitar, entender, aceitar e buscar esse equilíbrio na comunicação. Gente, é fácil? É um desafio. É um desafio. Mas é extremamente prazeroso. Não tem briga? Lógico que tem. Todas as famílias têm brigas, né? Todos os relacionamentos, com o marido, com o filho, com os amigos. Sabe quantas vezes já briguei com a Adriana? Acho que 2, né? E nem foi briga, né? Porque ela pediu demissão e eu não dei. Então não foi nem briga, né? Ela ficou brigando sozinha. Mas eu acredito que antes de tudo isso, a gente tem que se dotar de inteligência emocional. Eu preciso me entender, né? Eu preciso estar bem comigo mesmo para que eu possa entender o outro. É isso? É isso aí. Então, olha só, muitas vezes a gente está rodeado de pessoas, né? Às vezes a gente está do lado de uma única pessoa e muitas vezes o desafio, ele também é bem parecido, né? Então, olha como é interessante isso. A gente consegue se adaptar, a gente consegue conviver e viver de uma maneira muito mais saudável, harmoniosa, benéfica, quando a gente consegue perceber tudo isso. Então, não importa a quantidade de pessoas que você tem do seu lado. Aí falando do convívio familiar, né? Verdade. Do relacionamento familiar. Não importa. Importa a intensidade que você coloca aí, o empenho que você coloca nessas relações diante de cada um desses papéis. Por quê? Eu acredito nisso. A gente carrega uma essência, né? E essa essência que a gente carrega, ela é adaptável a cada um deles, né? Porque a Madalena, além dessa relação familiar, também tem a questão da relação profissional, a relação social, né? A gente vive numa sociedade hoje onde tudo, né, tem de tudo, né? E para tudo. Então as pessoas são totalmente diferentes. E lidar diariamente com essas diferenças, né, também é um grande desafio nos relacionamentos.
E perceber que como a gente percebe o mundo, percebe o problema, é diferente como o outro percebe. Eu vejo lá, são 5 filhos. Eu tenho um que é mais emotivo, né? Então eu tenho que procurar as palavras, como eu vou conversar. Eu tenho outro que não tem paciência de me ouvir, então eu tenho que ser extremamente objetiva, né? Eu tenho o outro que vive no mundo dele, vive viajando. Eu digo que ele é um águia dentro da preferência cerebral. E aí eu tenho que entender que é a forma dele ver o mundo. E eu tenho uma mini Madalena, né, que tudo ela contesta, contestadora, ela é dominante, ela é mandona. Então, eu também tenho que entender, até porque, mesmo com todo o trabalho que a gente faz de autoconhecimento, de inteligência emocional, de desenvolvimento, eu tenho maturidade, né? Eu sou uma mulher de 47 anos, a minha filha tem 15, né? A maturidade também traz sabedoria, então a gente tem que saber usar, principalmente para manter relacionamentos saudáveis, né? E isso é um trabalho que a gente faz todo dia. Em casa, no trabalho, com os amigos, com os vizinhos. Diariamente. E é interessante essa questão do viver em sociedade, porque a gente percebe que parece que, assim, são tribos diferentes, né? Então a gente se identifica mais com um grupo de pessoas, né? E usando a linguagem dos mais jovens, né? Com as tribos, né? Então onde a gente se sente mais acolhido, mais seguro, então a gente acaba escolhendo aí. Só que assim, mesmo que eu pertencendo a um grupo, a uma tribo, eu sempre estou me relacionando com as outras. Então eu também não posso, né, virar as costas para as outras. E que muitas vezes é o que a gente percebe, né? As pessoas só se conseguem se relacionar bem com aquele grupo, com aquele tipo de pessoas. E geralmente pessoas que têm mais a ver aí com os valores que ela tem, com as crenças que ela tem. Só que não dá pra gente viver em grupo, a gente vive num todo. Existem as afinidades, né? E isso eu digo assim, por exemplo, amigos e as nossas tribos são famílias que a gente escolhe, que a gente ama ter por perto, que nos faz bem. Agora, no ambiente corporativo, por exemplo, eu não tenho como escolher. Num condomínio, né? Você mora num prédio, você não tem como escolher qual é o seu vizinho da frente. Então a gente vai ter se conviver e se dar bem com a maior parte das tribos, com valores, com culturas, com filosofias de vidas e muitas vezes muito, muito diferentes das nossas. Exatamente. E assim, a questão do pré-julgamento, como eu tô falando, né? Eu vi, eu acredito que alguns de vocês já viram também, não sei se você viu na televisão, um caso de um morador, né? Um casal tinha um filho, ele tinha problemas psicológicos, esse filho, e todos os e ele assim, muito agitado, né? Fazia muito barulho, uma criança que não ficava quieta. E todos os moradores criaram um grupo lá no condomínio para falar mal dessa família. E começaram a exigir que essa família fosse embora, que ela mudasse, né, mudasse de lá. Só que até então eles não tinham conhecimento que esse garoto tinha um problema, né? Então assim, antes da gente pré-julgar, né, procurar entender o que está acontecendo. E essa mãe e esse pai, eles sofreram muito, sim, né? Preconceitos, né? O fato deles não terem condições de sair de lá e ir para um outro lugar. Então, eles acabaram sofrendo muito. Por quê? Porque muitas vezes a falta de tolerância, né? A falta de empatia, de entender, né, o outro, leva a gente a tomar alguns tipos de atitudes que, né, são muito radicais e são muito drásticas para a vida da outra pessoa. Ou seja, eu resolvi o meu problema, né? E o problema do outro? E com certeza, essa família era o momento que ela mais precisava de compreensão, de respeito, de aceitação, de entendimento, né? Então existe uma coisa que a gente aprende desde pequenininho. Você gostaria que fizesse isso com você? Se coloca no lugar do outro. Falar é muito fácil, tá? Mas na prática poucas pessoas atuam dessa forma, né? Como é que o outro está percebendo isso? Como é que ele está sentindo isso? E a gente vai conviver, né, querendo ou não querendo com essas tribos. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua graduação, na sua escola, né, para os jovens, para os adolescentes, e no seu ambiente de trabalho. E no ambiente de trabalho fica quem tem melhores relacionamentos. A gente já falou isso em N lives, na websérie sobre carreiras. A grande parte das pessoas são demitidas por falha no comportamento, falha de relacionamento, como se relacionar com o outro. E isso é muito autoconhecimento, é muita gente entender
E respeitar, né, Dri? Principalmente respeitar. É o ponto primordial. Oi, Haru, oi, Dirce. Dona Nauzira, um beijo pra senhora. Boa noite, pessoal, que eu não falei boa noite ainda. Olha só, Má, vamos falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia, né? Hoje a gente passa a maior parte da nossa vida nos relacionando através da tecnologia, né? E essa dificuldade, esse desafio de se relacionar com as pessoas, ele se torna cada vez maior, né? Então tem até uma premissa aí, é uma grande verdade, que a tecnologia ela aproxima quem está longe, né? E afasta quem está perto. Puxa, é fato isso. Muito fato, né? Né, pessoal em casa? Todo mundo no WhatsApp. Vem jantar pelo WhatsApp. Exatamente. Então, assim, a todo momento a gente está se comunicando. Se a gente for fazer uma análise do nosso dia, quanto tempo da sua vida você se relacionou, quanto tempo daquele seu dia você se relacionou através das redes sociais, dos aplicativos, né? Então, a gente for parar para pensar, a gente passa a maior parte da nossa vida ligada a isso. A tecnologia ela é sensacional, ela é ótima, né? Ela é funcional, ela nos ajuda, ela contribui para a nossa vida, ela facilita, ela traz um monte de coisa benéfica. Mas, nessa questão de relacionamento especificamente, a gente precisa ficar um pouco mais atento. A gente precisa começar a adotar um outro comportamento, a se policiar um pouco mais, né? Até o professor Cortella fala que se a gente for analisar, né, alguns anos atrás, como as pessoas, né, como as famílias se relacionavam, né? Então, assim, era todo mundo sentado na mesa, jantando, né? Tinha muito mais diálogo, muito mais conversa, todo mundo falava como é que foi o teu dia, o que aconteceu na escola, os pais podiam compartilhar com os filhos com os pais. Infelizmente, isso quase já não acontece mais, né? Hoje em dia, isso é muito, eu muito acredito difícil. Que praticamente todas as idades, né? Mas, principalmente, os nossos jovens e os nossos adolescentes. E nós, né, vamos falar mais maduros, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de entender isso, né? Eles estão conectados, eles nascem microchipados. O povinho tá tudo com microchip instalado. E a gente muitas vezes também não entende como é que você vai se relacionar. Quais são as formas que você usa. Aliás, para os adultos, o relacionamento virtual tem sido uma grande descoberta nos últimos anos. E na pandemia foi sensacional. É ótimo. Se a gente não pode namorar, conhecer alguém num barzinho, numa noite, por que não num aplicativo? E como se relacionar aí pelos aplicativos? Paquerar pelos aplicativos, né? Tem umas coisas interessantes que a gente vem estudando aí sobre esses aplicativos. Olha só, e aí a gente precisa prestar atenção, você precisa prestar atenção em você mesmo, se você não está dentro de um esconderijo virtual. O que é o esconderijo virtual, Madalena? A gente tem uma tela de computador, a gente tem essa tela aqui do celular, né? E o fato de eu não conseguir ou ter maiores desafios em me relacionar faz com que eu utilize essa telinha aqui, muitas vezes para eu desabafar, para eu expor aí, né, as minhas tristezas, as minhas angústias, né? Para eu expor as minhas opiniões, né? E é isso que a gente usa. Então tem muitas pessoas que têm lá o seu esconderijo virtual. Ela não consegue falar com o outro, né? Muitas vezes, vamos dar um exemplo simples, né? A esposa brigou com o marido. Aí não consegue sentar, dialogar, né? Resolver ali, porque infelizmente a gente cada vez mais está se afastando das pessoas, dos relacionamentos. Aí o que ela vai? Ela vai desabafar nas redes sociais. Aí ela procura aquele postzinho, né? Que vai representar aquilo que ela tá sentindo. Um monte de diretinhas. As indiretinhas ou até as diretas também, né? Então, isso gera briga, gera conflitos, né? Cria-se uma vida fake nas redes sociais. Muitas vezes a gente não consegue falar das nossas frustrações, das nossas coisas, e a gente vai levar isso para as redes sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não esteja usando aí as redes sociais como nosso esconderijo, né? E as redes sociais, existem até algumas estatísticas que eu não sei, não me recordo. Elas são hoje uma das grandes causadoras dos rompimentos, dos relacionamentos.
né? Namoro, casamento. Então a gente tem que ficar atento também. É uma forma de se relacionar, mas como você tá usando essa forma. Aliás, até as gírias, né, Dri? Eu tava agora no cabeleireiro e eu tava conversando com meu filho, que meu filho tá em casa, tá doente, tá com um problema na garganta. E ele me mandou uma forma de escrever, eu vou olhar, tô com meu celular aqui, que eu não tenho a menor ideia do que ele queria dizer com aquilo. Aí eu falei, filho, mas isso é uma outra doença? Ele falou, não, mãe, uma sigla, né? Deixa eu ver, Anderson, acha pra mim a mensagem do Lohan. Né? Eu não tenho a menor ideia. Então eles se comunicam de forma diferente. Para eu me relacionar com ele, eu preciso entender até a forma de comunicação dele, porque eu não tenho a menor ideia do que ele estava falando. Ó, ele me mandou assim, olha que interessante. Eu, TLGD, mãe. Falei, o quê? O que é TLGD? Ele, tô ligado. Gente, nunca eu ia. Eu pensei que era alguma outra coisa que ele estava sentindo. Era alguma outra coisa que o médico tinha falado. Não, TLGD, mãe. TLGD. Significa? Tô ligado. Você sabia disso? Não faço a mínima Também ideia. não sabia. Também não sabia. Você sabia, Anderson? Tá vendo? A gente precisa se conectar mais com esse mundo. Aliás, foi feito um estudo recentemente e a gente tem a impressão que a gente tá voltando lá à era das cavernas, né? Na era das cavernas, como é que as pessoas se comunicavam? Através de figuras, símbolos nas pedras. E a gente tá voltando para essa era, né? Não são símbolos, mas são os emotes. A gente conversa por símbolos. Verdade. A gente tá E, resgatando às vezes, tudo isso. esses símbolos são interpretados de formas diferentes por pessoas diferentes. Exatamente isso. Né, Adriana? Né, Madalena? Que a Adriana às vezes me manda um símbolo que eu não sei o que ela quer dizer com aquilo, não. Deixa pra lá. Quando foi enganado, quando vai enganado, tudo bem. Gente, vocês têm alguma pergunta? Eu quero fazer um exercício com vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos falar dos seus papéis na vida? Vamos, Má? Vamos. Legal. Bora lá. Quem tiver papel e caneta aí, por favor, providencie papel e caneta. E a gente vai fazer um exercício bem legal. E é um exercício de reflexão. Tudo bem? Então, eu quero que você pegue aí a sua caneta, o seu papel. E eu quero que você liste aí quais são os principais papéis que você exerce na sua vida. A gente exerce vários, né? Como são muitos, de repente você pode aí selecionar aqueles que você considera os principais. Embora todos são importantes, né? O papel de mãe, o papel de pai, o papel de filho, o papel de irmão, o papel de filha, de amigo, né? De líder, de colaborador, de vizinho, o seu papel social. Então, selecione aí alguns papéis, né? Dá nome aí, papel mãe, papel filho. E eu quero que você faça uma reflexão rápida. Como você está exercendo esse papel? Como você está se relacionando através desse papel? Por exemplo, o meu papel de mãe. Como eu me relaciono com esse papel? No caso, com a minha filha. Ou com os meus filhos, né? Quais são os meus comportamentos diante desse papel? Esse relacionamento, ele é muito mais positivo ou não? Quais são as coisas boas desse relacionamento nesse meu papel de mãe? Quais são os desafios que eu tenho nesse papel? O que não tá legal? O que precisa ser alterado? O que precisa ser mudado? Talvez, vou dar um exemplo, talvez para melhorar, exercer melhor esse papel, eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso melhorar a minha empatia, Paciência, a minha paciência, flexibilidade. Então é uma grande reflexão e você pode pontuar aí do lado desses seus papéis, né? Como mãe, eu tô dando esse exemplo, porque eu também sou mãe. O que tá legal, o que tá funcionando, o que tá positivo no relacionamento. Mãe, filho, mãe, filha. O que não tá legal, o que eu posso melhorar, como eu posso aprimorar, como eu posso exercer melhor esse papel. E o melhor é a melhor mãe que só você pode ser. Uhum. Não é? Uhum.
não é se comparar com ninguém, né, gente? Não. Eu tenho uma amiga que é uma mãe sensacional, tá 24/48 presente. Eu me sinto, porque a gente carrega um peso, às vezes, desnecessário. É sem se comparar com ninguém, né? É como você, né? Pai, você mãe, pode ser melhor que você mesmo todos os dias, né? É a sua melhor versão, não a melhor versão que o outro. Olha, eu sou igual, vou me comparar com a Adriana. Puxa, a Adriana tem uma inteligência emocional que eu não tive. Não tem nada a ver. Não. É sobre você que a gente tá falando, pai ou mãe, né? Porque tem mães, tem pães, tem pais, tem mães, pais, né? Então, a gente precisa entender tudo isso. Qual é esse papel que você tá desempenhando aí agora? Né? Então, para cada um deles, né, o seu papel de profissional, como é que você está exercendo esse papel? O que realmente está trazendo resultados efetivos aí para a sua vida profissional diante desse papel, com relação à sua liderança? Porque dentro do nosso papel profissional, a gente, né, tem lá o executor, o líder, né, o estratégico, né? Então, tem várias funções aí dentro de um único papel. E como você está exercendo tudo isso? E a gente se surpreende muitas vezes, porque as formas que eu me enxergo dentro do meu papel, muitas vezes não é como o meu colaborador me enxerga, não é como o meu par me enxerga. A gente está tendo a formação em analista comportamental DISC, de segunda, quarta e sexta, então está finalizando amanhã essa turma online. E é super interessante. Ontem, durante a aula deles, algumas pessoas dando feedback, tipo, puxa, como eu me enxergo, porque eles fizeram uma avaliação 360, mandaram para outras pessoas validarem como as pessoas enxergavam ele, né? Gente, é surpreendente. Quando você pega um gráfico, como eu acho que eu sou, como eu gostaria de ser e como o outro me vê, e ele faz um mapeamento disso, a gente fica surpresa, porque muitas vezes, puxa, mas eu nem imaginava que as pessoas me viam dessa forma. E vale a pena a gente entender como o outro nos enxerga, não é só como a gente se enxerga. Quando eu fiz esse exercício há um bom tempo atrás, e a minha filha tinha mais ou menos 5, 6 aninhos. Hoje ela tá com 20. E sempre trabalhei muito, né? Sempre, né, trabalhando bastante. E teve um belo dia que ela falou pra mim assim: eu queria que você fosse igual às outras mães. Eu falei, mas como que é as outras mães? As outras mães vai na reunião da escola, as outras mães vai levar o filho na escola, vai buscar ele na escola, as outras mães ficam conversando lá no portão da escola. Eu falei, meu Deus do céu. Tudo errado, né? Tudo você não fazia. Olha só qual é a percepção. Muitas vezes a gente acha que a gente está exercendo muito bem o nosso papel e aí a gente se engana, né? Mas tudo bem, amiga. Os meus já diziam o contrário. Eu queria tanto que você fosse igual ao pai. Olha só. Né? Puxa, o que o pai tem que eu não tenho? O pai tá mais presente, o pai é mais legal, o pai conversa com a gente, o pai não dá bronca, o pai não cobra trabalho, né? Então eu também tenho que entender como é que eles enxergam tudo isso, Exatamente. até pra ter um relacionamento melhor. Né? E isso vale para qualquer esfera da nossa vida, né? Às vezes no trabalho a gente acredita que a gente está tendo uma boa liderança, que a gente está exercendo aí, né, um bom papel e precisa de ajuste, precisa melhorar, precisa mudar, adotar algum outro comportamento, mudar a postura, enfim. Então essa reflexão ela é super importante porque a gente vai perceber, né, onde eu preciso ajustar, onde eu posso melhorar com relação a cada um desses papéis. Né? Se existe algum tipo de falha, eu iniciei a live com eles contando a história dos porcos espinhos, né? Lá na Era Glacial, vou contar pra você a história enquanto eles vão pensando ali nos papéis. Lá na Era Glacial, os porcos espinhos, eles precisavam se esquentar, porque senão eles iam morrer de frio, né? Porco espinho, um bichinho. Isso, porco espinho. Entendi. E cada vez que eles se juntavam, né, vamos se unir, vamos se abraçar pra gente poder se esquentar. Cada vez que eles tentavam se unir, um machucava o outro, né? E era um desafio, mas eles conseguiram. Porque eles precisavam se adaptar. Aí eles começavam a encaixar os espinhos um no outro, entendeu? Isso é verdade? É verdade. Legal. Não sabia, né? Viver e aprender. Adriana é cultura, gente. E eu falei que a gente é um porco espinho. Olha só, eu e a Madalena, a gente é um porco espinho. Quando a gente consegue encaixar os espinhos, Tá de boa. dá tudo certo, né? Eu desvio do espinho dela, ela desvia do meu e vai dar tudo certo. Né? Eu acredito que quando a gente vai falar dos papéis na vida, né? Pai, mãe, profissional, seja qual for o papel que você tá listando aí, a gente vai estar falando da sua felicidade.
Porque todo mundo tem um objetivo único, que não é ter um bom trabalho só, que não é ganhar dinheiro, é ser feliz. E a sua felicidade, ela depende grande parte dos seus relacionamentos. De como você se relaciona com você e com os outros. Então você precisa começar a entender quais são esses papéis e como é que você está desempenhando. Ou se você está deixando um em razão do outro. Ou favorecendo mais um papel em função de outro. E como ajustar e equilibrar tudo isso. Até porque uma coisa muito importante que a gente vai medir nisso é o teu nível de satisfação. Né? É o seu nível em primeiro lugar. O quanto você está satisfeita com tudo isso. O quanto você está satisfeito com aquilo que você está exercendo nesse papel. E o que não tiver legal, a gente precisa começar a mudar. A gente precisa começar a alterar. Precisa começar a melhorar. Buscar formas de melhorar cada vez mais. Mudança de mindset, mudança de postura, de comportamento, melhorando a comunicação. Aí a gente tem N exercícios fabulosos para que a gente possa estar realizado em primeiro lugar, né? Estou muito feliz com o meu papel de mãe, estou satisfeita. E quando eu consigo perceber essa satisfação, com certeza o outro também está satisfeito. É isso mesmo, né? E quando a gente precisa, por exemplo, assumir um papel de, sei lá, de par, de líder, uma pessoa que a gente não sente empatia, como é que você faz? Olha só. Porque você não vai escolher quem trabalha com você. Muitas vezes você não vai escolher o namorado ou a namorada da sua filha. Muitas vezes você não vai escolher o seu genro. Você não vai escolher o seu vizinho. Como é que você se relaciona com as pessoas que você, tem um deslize, tem algum pré-julgamento? Como é que você vai se relacionar? Como você vai desempenhar melhor esse papel? Vale a pena você começar a refletir. Ou quando você está feliz com as posturas que você tem adotado. Porque tem gente que diz assim, dane-se, não tô nem aí. Pra mim não fede nem cheira. O quanto você tá contribuindo pra melhorar, de repente, esse relacionamento. Lembrando que não é só o outro que tem espinho, nós temos também. E às vezes, o que a gente enxerga no outro é o que a gente tem no nosso profundo. Profundamente você também tem. Porque a minha mãe dizia assim, Minha mãe era uma sábia, gente, uma gracinha. Ela me dizia assim, pensa o ladrão que são todos da sua opinião. Então fica aí uma reflexão. Como é que você pensa? Pode ser que é como você tá achando que o outro também pensa. Então você não tá julgando ele, né? Exatamente. Talvez o relacionamento não esteja alinhado porque você precisa perceber, precisa analisar mais profundamente, né? Exatamente. E o que você... Quais são as dicas, Madalena, que você dá, principalmente até dentro desse contexto que você trouxe agora? Quando um é muito diferente, ou você não concorda e parece que a coisa não vai. Seria muito mentiroso da minha parte se eu falasse assim, nossa, eu vou com a cara de todo mundo, né? Eu estaria sendo, no mínimo, desonesta. Mas quando alguém eu olho e faz algo, ou numa primeira impressão, não foi tão legal, eu digo que eu fico curiosa. Eu quero entender o que aquela pessoa me trouxe de emoção, de sentimento, por que um pré-julgamento prematuro muitas vezes, por que aquelas ações, aqueles comportamentos dela, me ofendem tanto, eu fico curiosa. Primeira coisa que eu faço é isso, curiosa, eu respiro, porque eu sou dominante, né, gente? Mandona, então eu respiro. Eu busco entender o que nela não é legal, que eu não concordo. E concordar, eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar as opiniões. E muitas vezes eu sento para um bate-papo. Eu quero entender. E obviamente que eu não vou falar, olha, colega, vem cá, vamos conversar. Eu não vou muito com a tua cara, então eu queria entender por que eu não vou, não. Quero saber mais sobre essa pessoa, eu fico curiosa. Como é a vida dela, o que ela faz, quais são os planos, o que ela tem de dificuldade, principalmente no meu time, o que está acontecendo na casa dela. Talvez tudo aquilo esteja ali e pode se tornar uma grande amiga. E eu já fiz isso N vezes, até porque nessa minha caminhada no autoconhecimento, no desenvolvimento humano, eu já sou coach há 15 anos, me tornei peneleira, hipnoterapeuta. Eu fiz muito esse exercício, porque eu também não sabia, gente. E eu digo que tem lá a pirâmide do aprendizado, eu nem sei que eu não sei. E quando eu não sei, ignorância é sensacional.
Eu nem sei que eu posso dominar minhas emoções, eu nem sabia que eu poderia entender o mundo subjetivo do outro. O que é o mundo subjetivo do outro? Só faz sentido pra ele, não faz sentido nenhum pra mim. Tem famílias que eu falo, gente, como esse povo vive assim? É a forma deles viver. E aí eu fico curiosa, como dá certo? E eu quero entender, pra me relacionar melhor. E eu vou dizer uma coisa, além de melhorar muito os nossos níveis de relacionamento, melhora a gente. Sabe quando você fica orgulhoso de você mesmo? Puxa, eu me superei, eu não julgo mais, eu quero entender, eu tô dotada de uma inteligência emocional acima da média. Então o maior tesão é eu estar bem comigo mesmo. E saber que eu superei mais um obstáculo. Porque a vida é feita de desafios, né, Adri? É isso mesmo. Eu tenho obstáculos todos os dias de relacionamento. É relacionamento com o meu cliente, é relacionamento com a escola dos meus filhos, com os professores nesse momento, né? É relacionamento com o meu marido, que é marido, que é pai. É relacionamento aqui com a Adriana, diariamente a gente só não fica junto de segunda. De terça a domingo juntas. Ela tem os problemas dela, eu tenho o meu. Então, quando a gente entende, respeita o mundo subjetivo do outro, a gente tem, sei lá, 120% do caminho andado. E uma coisa que eu percebo muitas vezes quando a gente fala, né? Manter o diálogo, conversar com a outra pessoa. Primeira coisa, a gente não pode ir armado, né? A gente tem que ir de coração aberto, predisposto mesmo, a abrir a alma, o coração, a mente para entender o outro também, né? É isso aí, Fábio. Olha lá. O Fábio disse que desculpa para quem não pratica o rabo fora, meu santo não bateu. Então, quando você não vai com a cara de alguém, é muito mais fácil você falar, o santo não bateu. Então, fique curioso. Exatamente. Fique curioso, vamos entender por que o santo não bateu. E uma outra coisa importante que eu acredito, Má, nessa questão do diálogo, é a gente tirar um pouco o foco do que a gente não concorda. Porque às vezes a gente vai com foco, olha, né, porque eu não concordo isso, eu não gosto dessa parte, porque eu não concordo disso. Já faz a lista do que não gosta, Exatamente. E aí a gente já chega bombardeando a outra pessoa com aquilo que a gente não concorda. Como seria se você iniciasse um diálogo trabalhando primeiro aquilo que vocês concordam? Porque a gente sempre tem alguma coisa em comum. A gente sempre vai encontrar um ponto que a gente está de acordo. Né? E como seria se a gente pudesse iniciar o diálogo dentro desse ponto positivo? E aí a gente vai ajustando, vai adaptando os espinhos, vai ajustando tudo isso dos pontos que a gente não concorda. Porque assim como eu não concordo com algumas coisas, com certeza a outra pessoa também não. Quantas vezes, né, a pessoa olha pra você também e te pré-julga, né? Olha só, tem um monte de gente legal aqui. A Ivani, a Luciene, que nunca mais apareceu, o Fábio lá de Sorocaba, lá do time do emprego do Estado de São Paulo, lembra? Ele se formou com a gente. A gente deu um treinamento pro pessoal do time do emprego, depois ele veio aqui pro IPC também. O Gil, gente, que legal, saudade de vocês. Que saudade de uma aglomeração, gente. Até de uma belinha, viu? Adoro me relacionar. Esse negócio de estar só, né, home office, longe, é um grande desafio para quem é um influente, para quem gosta de relacionamentos, né? O que mais é importante aí, Dri, de dica? Começa a se perceber essa semana, porque semana que vem a live vai ser na quarta-feira, tá? Então a gente vai fazer depois, Sheila, Érica, meu pessoal de marketing, a live vai ser na quarta-feira, porque eu me relaciono muito bem e eu vou ter um aniversário que eu não posso perder, que são dos meus afiliados, né? E no horário da nossa live. Relacionamento é isso também, né? Fazer parte da família, participar, estar junto. Oi, Fábio! Opa, tamo junto, aprendi e continuo aprendendo. Quando puder, estiver em São Paulo, acabar tudo isso, vem aqui tomar um cafezinho com a gente tá com saudades. Legal. Bom, o que eu vamos pensar assim, hoje, né, diante de todas as reflexões que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo. Se você, de repente, está com algum ponto da parte de relacionamento que não tá legal, né? Então eu quero deixar algumas dicas aqui pra gente começar a melhorar todas essas questões. Então, a primeira dica é essa que a Madalena acabou de colocar. Tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa, né? E ter a conversa, ter o diálogo não é briga, não é discussão. E de repente você pode adotar uma estratégia como essa. Primeiro trabalha os pontos em comum, ambos concordam, que legal, que bom. E depois a gente vai ajustando o restante, tá? Faça perguntas, né? Se referindo ao que a outra pessoa
diz. Então, de repente, a Madalena se posicionou com uma questão aqui, eu preciso entender, baseado em que você pensa assim de mim, Madalena? O que te leva a pensar dessa forma? Pergunte para outra pessoa, para que eu entenda, eu compreenda exatamente aquele ponto, né? Isso é fundamental, prestar atenção na linguagem corporal. Então, quando você for partir para esse diálogo, para essa conversa, você não pode estar aí com o seu celular na mão, né? Você não pode estar fazendo uma outra coisa. Tô lavando a louça e tô lá, tá bom, vamos conversar. Não. É principalmente pensar na linguagem corporal, prestar atenção na linguagem corporal da outra pessoa. E a gente falou milhões de vezes. Muitas, Milhões. O corpo muitas fala. O corpo fala. Então a pessoa tá me respondendo uma coisa, mas o corpinho dela, o tom de voz, né, a expressão facial é outra. Então presta atenção nos detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Exatamente, né? Pare para pensar sobre o ponto de vista da outra pessoa, né? A gente vai ter que fazer isso, assim, a gente está colocando a nossa opinião, o nosso pensamento, né? O que a gente percebe sobre aquilo, mas assim, a gente também tem que tirar um tempo naquela conversa para começar a observar sobre a visão dela, sobre, né, como ela enxerga toda essa situação também. Não comunique tudo que você discorda. Então, de repente, a pessoa fala, bom, eu preciso falar tudo que tá engasgado, eu preciso falar tudo pra ela que eu não tô gostando. Não fala tudo de uma vez, calma. Já chega bombardeando, né, Exatamente. gente? Aí não tem relacionamento que dure. Principalmente o casal, né? Você chega lá falando tudo que você não gosta, tudo que tá errado, né? Elogia primeiro. Exatamente. Né? Começa elogiando. É sempre bom quando a gente... Olha, você é sensacional, a gente podia fazer alguns ajustes. Tanto eu também sei que eu sou falha, né? Porque meter a boca, meter o pau, meter a lenha é fácil, né? Exatamente, né? Concentre-se no problema, porque às vezes assim, a gente começa, né, a lavar uma roupinha suja ou fazer uma DR, né, de uma coisa, parte pra outra coisa, aí parte pra outra coisa, porque há 15 anos atrás você fez isso. Gente, não dá. Aí a gente se perde. É muita coisa. Se a mulher chama a Madalena, o cara tá ferrado. Gente, eu guardo tudo, eu tenho uma memória de leão, então de elefante. Ó, gente, dizem, né? qualquer semelhança é mera coincidência. A Anderson tá aqui nos bastidores se rachando de rir, tá? Porque ele fala assim, mas você lembra disso? Lógico que eu lembro! Foi o nosso primeiro encontro, você pensa que eu ia esquecer? Né? Então a gente tem que dar um tempo também, né? Legal. Então, assim, concentra no problema que você quer resolver. Não fica desenterrando coisa, não, tá? Perdoe, né? Saiba perdoar, saiba ser um pouco mais compreensivo. Demonstre gratidão pelas coisas boas que a pessoa faz. E toma cuidado com seus pré-julgamentos. Legal. Pessoal, a gente tá terminando a live. Hoje eu fiquei tão pouquinho, que chato. Acabou. Agora eu quero te falar uma coisa. Manda lá no meu direct as perguntas que você quer sobre relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento com seu chefe, com seu vizinho, com seu amigo. O que tá pegando? O que tá dando ruim aí? Porque a gente precisa resolver. E a gente tá aqui pra te ajudar. Eu quero agradecer, ó lá, seja grato, demonstre gratidão. Mais uma vez pra minha amiga, começar por minha live, que ela é maravilhosa. Gratidão, meu pessoas. marido e todos vocês. E com muita energia. E ó, amanhã começa o PNL. Eu já vi que tem aluno que tá aqui amanhã. Marcos, amanhã às 10. Obrigada, pessoal. Bora se relacionar. Tchau, Érica. Obrigada, meninas. Tchau, meus amores. E quarta-feira que vem tem mais. E a gente vai falar o tema que você quiser. Então manda lá no nosso direct. Você quer falar o quê? De família, de relacionamento amoroso, de relacionamento na pandemia, de relacionamento com os filhos. Vamos trabalhar essa websérie por paz. Que nem o esquartejador. Faz uma foto linda.